Saudações judocas, bem-vindos a mais um curso de formação de vocês. E meu nome é Galileu Paolo, para quem não me conhece, eu sou faixa preta, quinto dan de judô, sou faixa preta de Jiu, Jiu-Jitsu, já fiz Aikido, já fiz as artes marciais japonesas e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do entendimento da língua japonesa, principalmente focada na nossa modalidade que é o judô. Então vamos falar hoje de nomenclatura do judô. Primeira aula, sempre quando eu dou um curso de alguma matéria, eu sempre gosto de trazer um pouco do que? Elementos históricos para nos ambientar. Primeira aula é sempre sobre elementos históricos, então já vamos para a tela. Nomenclatura do judô, a complexa língua japonesa. Bom, para quem não me conhece, eu já tive a oportunidade até de visitar o Japão mais de uma vez. E vamos dizer a realidade. Eu adoro aquele país. Mas, se tem uma coisa ruim naquele país, se chama a língua japonesa. É uma língua difícil, é uma língua muito distante do português. Com várias coisas que a gente vai estudar quando a gente estiver falando aqui. Então, a complexa língua japonesa, ela acaba se tornando uma barreira para nós entendermos melhor até sobre judô, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho dessa parte histórica no primeiro momento, tentar esmiuçar um pouquinho da origem da língua japonesa. E muitos pesquisadores de línguas, eles têm já em suas pesquisas evidências conclusivas para as relações genéticas dos principais idiomas do mundo. Por exemplo, o inglês, ele junto com outros idiomas falados na Europa, na Rússia e na Índia, ele pertence a uma família linguística que é indo-europeia. Indo-europeia. Tem mais na próxima página falando sobre, mostrando um pouco sobre isso. Em contraste, não há nenhuma evidência conclusiva relacionando o japonês a uma única família de idiomas. Isso é muito doido. O japonês talvez tivesse alguma relação com o coreano, como fala aqui. A hipótese mais proeminente insere o japonês na família de Altaik. Tem o turco, tem mongol, tem coreano e com a relação mais próxima, mais íntima para o coreano. Mas outros estudos consideram os idiomas do sul do Pacífico, da família da Austronésia, como pistas de relação genéticas, ou seja, de onde que essa língua veio. Mas vários linguistas históricos japoneses acreditam na hipótese de uma teoria híbrida, que o enquadra a família de Altaik com influências lexicais dos idiomas de Austronésia. Ou seja, o Japão, a língua japonesa, ela é uma provavelmente, os estudiosos de línguas japonesas acreditam que ela é uma mistura entre esse Altaik e esse Austronésia. E olha que esse Altaik, olha de onde que ele saiu, lá do Império Turco, lá dos mongóis, Coreia, Japão. Também é importante notar que na ilha do norte de Hokkaido, as pessoas de Ainu, que são física e culturalmente diferentes do resto dos japoneses, falam um idioma que aparentemente não se relaciona nem com o próprio japonês. Olha que doideira. E os Ainu, eles têm muita influência no que, do que a gente entende hoje de Bushido, tá? Muito do que a gente pratica, sabe do Bushido, muitas das artes militares japonesas vêm desse conhecimento das invasões que eles fizeram a Hokkaido, ok? Então, eles fisicamente, eles não são exatamente nem culturalmente tão parecidos com os japoneses. São as ilhas lá do norte, né? Muita neve, né? Muito frio. Então eles têm uma cultura muito diferente. O Japão a gente acha que é um país pequeno, mas ele da ilha do norte, tipo assim, Okinawa, que é muito ao sul, nem aparece nesse mapa aqui. Okinawa, que é muito ao sul, é muito diferente de Hokkaido. Muito. E tudo é Japão. A gente às vezes tem uma visão sem entender, né, desse povo. Então, é um país com muitas multifacetas. Bom, aqui tem a árvore das línguas, né, que mostra
essa indo-europeia, né? E as várias divisões dessa língua, né? Bom, com a introdução do sistema de escrita chinês, que começou aproximadamente há 1500 anos, os japoneses iniciaram o registro do seu idioma extensivamente por poesia e prosa. O idioma naquela época, que era chamado japonês velho, teve várias características modificadas no decorrer do tempo. Por exemplo, Susumu Ono tem discutido que o japonês velho apresentava 8 vogais, em vez das 5 que nós temos hoje. Olha que doideira. A transição do japonês velho para o japonês moderno ocorreu por volta do século XII para até o século XVI. O sistema de escrita japonês é escrito tradicionalmente na vertical, com as linhas a partir do lado direito da página, não se relaciona a uma única família linguística. Bom, olha só, um ponto muito importante aqui. Deixa eu até voltar aqui para minha tela com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns pontos relevantes. A gente precisa entender que a língua japonesa ela tem formações diferentes. Os japoneses não escreviam e eles já falavam. Falavam uma língua que era o japonês velho, depois evoluiu para o japonês atual, mas eles não escreviam. Então imagina a dificuldade de transmitir isso, esse conhecimento, já que nada era registrado. E aí tem um ponto muito relevante, que nem fala no texto, mas que é bom a gente citar, que de onde veio a língua escrita japonesa? Da China, através dos monastérios budistas que se formaram dentro do Japão. Então, todo esse processo linguístico japonês passa pela religião, passa pelo budismo, pela filosofia budista e passa pelos chineses de alguma forma. Né? A gente já chegando em Jigoro Kano, já falando de Jigoro Kano, como a gente sempre tem que falar, Jigoro Kano ele era um grande estudioso da língua chinesa, por entender que ali tinha também muito conhecimento de como entender como que o japonês pensava na sua origem. Né? E vejam quantos anos demorou para se estabelecer a língua de fato. Ela bate junto com o início do século, lá em 1600, que entre 1600 e 1860 é um período de paz japonesa. Então ali você tem uma língua estável, você tem a escrita um pouco mais difundida, né? Um pouco mais difundida, começando a sair dos templos. É muito difícil você achar registros sem ser religiosos antes de 1600, dentro do Japão. Então, e aí o processo de você construir a língua e não construir a escrita, e ao mesmo tempo você tem que adequar a sua linguagem falada e pegar aqueles termos escritos e adaptar, é um processo complicado, ainda mais quando a gente começar a entender como se formula os ideogramas que o Japão importou da China. Né? Eles pegaram aqueles ideogramas e começaram a interpretar eles e dar a eles o significado que eles enxergavam. Os ideogramas chineses que são utilizados no Japão, os kanjis, para você ter uma ideia, o ideograma, às vezes você decora um ideograma, você sabe que aquele ideograma significa em japonês, quando você vai ver, ele em chinês não significa a mesma coisa, porque é uma interpretação diferente para aquilo. Então é uma língua já por si só formada dentro de uma confusão. Por isso é uma língua complexa. Vamos falar mais dela no decorrer dessas próximas aulas. Forte abraço, nos vemos.